Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra falar de história. É de história, né? Porque se fosse de culinária, coitado de vocês, né? Enfim, como eu quero que vocês voltem bem pra escola, vamos aí pro nosso assunto. Bem, a gente tá começando um novo projeto, né? Que é esse projeto de vestibulinho, de reforço pra vocês que estão concluindo o nono ano e também algumas pessoas do quarto termo. E eu fiquei pensando, por onde que eu posso começar falando de história, né? Normalmente não cai em algumas dessas provas, não cai no assunto história propriamente dito. E eu pensei cá com os meus botões, olha, a primeira coisa que a gente aprende de história, sem dúvida nenhuma, é olhar o que é história. Então, vamos começar por isso. Vamos começar pensando o que é história. História é uma ciência. E se é uma ciência, ela tem um método, tem um caminho que tem que ser feito. Toda ciência ela é baseada, sobretudo, na curiosidade. A gente quer explicar um fenômeno, a gente quer explicar porque alguma coisa acontece. Na história não é diferente. Eu quero explicar ao que aconteceu. Mas só ser do passado é que faz com que eu esteja olhando para a história, senão tudo o que aconteceu, tudo que nós não temos presente, seria história. Então calma lá, tá? A história, ela é a ciência que estuda o ser humano ao longo do tempo. Então não adianta pensar em história com os dinossauros. Aquele papo do Fred Flintstone, do Dino, da família dinossauro e de outros desenhos que tem dinossauros e seres humanos, ó, aquilo lá, puxa, desculpa, não rolou, tá? Aquilo ali é só ficção. O que tem de realidade, o que tem de prático? Pra gente pensar. Sempre que tiver a presença do ser humano, sempre que tiver a presença humana, a gente tem história. A gente tem transformações e permanências. A gente tem coisas que mudam e coisas que não mudam. Para saber um pouco sobre o passado, a gente tem que ir atrás dos vestígios desse passado. Porque o passado passou, não tem como ir lá e achar ele intacto. Professor, mas eu vi uma máquina do tempo no filme. Então, é um filme. Filme! Não aconteceu aquilo, tá bom? Aquilo é invenção, é ficção. Na realidade, você consegue só achar vestígios desse passado. Podem ser textos escritos, imagens, sons. Podem ser objetos que foram utilizados por pessoas de milhares e milhares de anos atrás. Varia muito o que pode ser colocado como um objeto histórico, uma fonte histórica. Basicamente, tudo aquilo que nos permite olhar para o passado e entender como as pessoas viviam no passado é uma fonte histórica. Então, aquele seu caderno bonitão que você está fazendo um monte de desenho, deixando ele colorido, ele pode ser uma fonte histórica daqui a 100, 200 anos. Ele pode contar como que viviam as pessoas na escola em 2020. Ou a distância, né? Porque na escola a gente não tá. Enfim. E por que isso é importante? Eu tenho que saber o que é história para eu saber ler um texto de história. Um texto de história que vai servir pra gente aqui ao longo das semanas com a ideia de fonte histórica. Tá? Existem diversas, como eu disse, formas de se pensar a história através dessas fontes. Depende do que você está perguntando. Se eu quero saber sobre os homens e mulheres que viviam há, sei lá, 10 mil anos atrás, eu não vou conseguir achar um áudio sobre isso. Eu vou ter que ir atrás de coisas mais simples. Instrumentos de guerra, instrumentos de trabalho, vestígios que eles deixaram nas cavernas. Agora, se eu estou falando de uma população recente, de 50, 30, 40 anos atrás, é bem possível que eu tenha vídeo, que eu tenha foto, que eu tenha som. Então depende do tempo histórico e daquilo que eu estou querendo achar. Se eu vou lá pro interior do Brasilzão, lá na Amazônia, lá no Centro-Oeste, é provável que eu me depare com populações ameríndias, indígenas, que não têm o costume de fazer a escrita. Eles passam a história de forma oral. Então a oralidade é importante. A memória dessas pessoas, como elas rememoram, como elas pensam, aquilo que elas lembram, aquilo que elas esquecem, é fundamental para a gente entender a história dessa população. Isso chama história oral. Também é bem importante. Mas não adianta você só contar um caos, não, tá? A gente tem sempre que confrontar as fontes. Então a gente vai sempre perguntar: faz sentido isso que está escrito na fonte? Eu vou ler um texto e diz que homens verdes com bolinhas cor-de-rosa invadiram a Inglaterra do rei Arthur. Não parece ter muito sentido, não. Então a gente sempre tem que questionar. É como a gente aprendeu com as fake news. Com a fake news você não ia lá e tentava pesquisar, ver se aquilo é verdade ou não, com a história também.
Mas não vamos trabalhar com a ideia de verdade, não. Porque a verdade, ela é uma coisa que não existe do ponto de vista prático. Existem versões, existe uma verossimilhança, aquilo que se assemelha à verdade. Então, na história, a gente vai caminhar sempre nessa direção, de pensar a verossimilhança. Tá bom? E aí, o que nós vamos fazer de prático, né? Esse monte de coisa, história e tempo e não sei o que. Já nem sei mais o que a gente tá falando. Tá, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós temos 5 atividades para fazer. Nós temos 5 fontes históricas diferentes e que eu quero que vocês analisem o conteúdo delas. É isso. Pô, mas o que isso vai mudar na minha vida? Não sei. Talvez você vire historiador, talvez você baixe uma luz divina. Hein? Não sei. Mas agora significa que a gente vai ter uma atenção para leitura. Isso é importante. Ler textos é fundamental se você quer ir bem em qualquer tipo de prova, tá bom? Espero que vocês aproveitem e se tudo der certo, e se não der certo também, semana que vem tô eu aqui de novo. Tchau, gente!